Olá, pessoas! Depois de algum tempo aí, enfim chegou a aula de lipídios, tão esperada. A gente vai ver a estrutura e função. Aqui tem um roteiro para a gente seguir e depois de estudar a aula, vocês podem voltar aqui, escolher o tópico e ver se realmente satisfez aquilo que ficou pendente. Vocês voltem, olhem o livro e aí vocês conseguirão ter um entendimento melhor do assunto. Está bastante grande aí, são vários slides para a gente decorrer sobre essa aula. Bom, aqui para iniciar a gente tem uma imagem e outra imagem aqui com algumas ligações. Os lipídios a gente pode falar que são biológicos, eles são componentes quimicamente diversos, a diversidade está aqui, dá para observar, e uma característica em comum é sua insolubilidade em água. Então, todos são insolúveis em água. Para poder provar isso, basta observar o vinagrete. A densidade dos lipídios é menor que da água. Então, o óleo fica sempre flutuando na água. A gente mistura e a gente observa depois o óleo está flutuando sobre a água. Ele tem uma divisão chamada de lipídios simples, onde tem os carbonos, hidrogênio e oxigênio, a gente observa aqui desse lado, e também tem os lipídios complexos, que tem os carbonos, hidrogênio, oxigênio e outros. Aqui a gente observa, chamando a atenção, um fosfato. E aqui no X, vários outros podem substituir aqui. Então, todos são chamados de lipídios complexos. Antes de dar prosseguimento aí, a gente tem que ver algumas coisas aqui que serão utilizadas na aula de lipídios. Primeiro, o glicerol. Aqui em azul tem uma molécula de glicerol, e o glicerol é um triálcool. Aqui essas hidroxilas são chamadas de 3 álcools. São 3 carbonos. Aqui do outro lado a gente tem um ácido carboxílico, somente essa parte aqui, mas isso aqui está simbolizando um ácido graxo, que é esse aqui de baixo, tudo isso aqui. A gente precisa falar da ligação éster. Então, uma ligação éster é quando tem um ácido graxo, a parte ácido carboxílica, esterificado ao glicerol. Aí é chamada de ligação éster, está aqui em amarelo, e a gente observa que tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso aqui é um H2O, é uma molécula de água. E esse oxigênio aqui, ele fica nessa ligação de esterificação. Então, esse oxigênio fica ligado a esse carbono aqui. É o que aconteceu nessa outra imagem aqui. O oxigênio daqui e o carbono daqui. Então, resultado, uma molécula de água é perdida em cada ligação. Se aqui foram 3 ligações, então 3 moléculas de água foram perdidas. Se coloca água, há uma separação, uma clivagem. E se sai a água, há uma esterificação. Então, toda vez que falar que os ácidos graxos estão esterificados ao glicerol, é porque houve uma ligação do tipo éster. Os ácidos graxos, eles podem ficar livres desta forma aqui. E somente desta forma ele consegue circular no sangue. Ele circula conectados à albumina, uma molécula aí carreadora. E quando eles estão esterificados, eles ficam estocados. Os ácidos graxos, a gente pode separar algumas partes. Este ácido graxo, a gente já conhece o quê? Os carbonos, oxigênio e hidrogênio. Então, se eu for aqui separar em simples e complexos, eles serão simples, isso mesmo. E aqui que tem o nome dele aqui em cima, a gente vai ver daqui a pouco a nomenclatura. Os ácidos graxos, eles são derivados do hidrocarbonetos e são altamente reduzidos, porque são vários hidrogênios. Quando fala altamente reduzido, eles serão produtores de energia, porque os hidrogênios, eles produzem energia lá na frente do metabolismo. A gente pode separar algumas partes aqui do ácido graxo. Então, uma cadeia hidrocarbonada, formada por CH2, carbono e 2 hidrogênio. Então, todo esse meio aqui
é chamada de cadeia hidrocarbonada. É chamada de cauda. Um grupamento carboxílico, carboxila, com C, dupla O e uma hidroxila, que é esta parte aqui. A gente viu no slide anterior, que é onde acontece a esterificação com o glicerol. Então, essa hidroxila é que vai esterificar lá com o glicerol. E também a gente observa que tem uma parte chamada grupo metil. Este último carbono aqui, esse último carbono, ele tem 3 hidrogênios. E aí é um CH3, é um grupo metil. O nome é ácido láurico, ele tem 12 carbonos se a gente contar aqui, e a gente vai ver no próximo slide. Os ácidos graxos, eu falei que eles se diferem na insolubilidade. É uma característica que todos são insolúveis em água. Mas tem uma diferença entre eles, que o comprimento da cadeia carbônica pode ser somente de 4, 1, 2, 3, 4, ou 36 carbonos. Este aqui não tem ligações duplas, mas alguns aparece uma ligação dupla, outros 2, 3 e assim por diante. Então a diferença são tantas e a característica comum é a insolubilidade em água. Mais uma vez aqui uma imagem de um ácido graxo, e aqui ele fala que utiliza letras gregas para denominar os carbonos, e o alfa, ele não é o primeiro carbono, então a gente tem que separar o grupo carboxila, que a gente já sabe que é esse aqui, um C, dupla O e uma hidroxila, e esta parte aqui, que é a cadeia, a gente começa a contar a alfa perto do carboxílica. Aqui embaixo está explicando. E por último, o último carbono é chamado de carbono ômega. Se contar daqui para cá, 1, 2, 3, aqui tem um ômega 3. 4, 5, 6, aqui tem um ômega 6. 7, 8, 9, aqui tem um ômega 9. Então, o carbono próximo ao grupo da carboxila é chamado de A. Então, é o segundo carbono. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O carbono mais distante é denominado de ômega. E o ômega a gente vai lembrar do grupo metil, para não esquecer. Os ácidos graxos, eles basicamente estão em dois tipos. Tem os tipos saturados e os tipos insaturados. Para poder ir acostumando nessas imagens aqui, os saturados são aqueles que estão mais compactados. E aí eu coloquei letra S, saturado, coloquei aqui S também de sólidos. Então, quando eu lembrar de saturado, é o sólido ou é o líquido? O S está falando que é o sólido. E aí, sólido, o que eu conheço de gordura que é sólido? Conheço manteiga, conheço as gorduras das carnes e também as ceras. Uma característica que eu tenho que lembrar é que os saturados eles têm cadeias longas, de C4 a 36. Os insaturados, coloquei um I aqui para poder a gente lembrar de líquido. E também, se eu memorizo somente os saturados que são sólidos, os insaturados são os líquidos. Esta imagem aqui, a gente já tem os insaturados. E observe as duas imagens, que essa aqui, os sólidos, os saturados, a gente pode compactar mais, e no mesmo espaço a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no mesmo espaço só cabe 3. Aqui está desordenado, então fica um estado líquido, e aqui está mais compactado, está um estado sólido. Os insaturados são óleos, e eles têm duplas ligações. As duplas ligações são 2 tracinhos entre 2 carbonos. E essas duplas ligações têm duas formas. Tem a forma cis, e aí esse C, eu coloquei aqui uma curva para vocês, ou trans. Então, observando esta imagem, vocês podem aqui já pensar que esse superior tem uma curva, então ele é do tipo cis, e esse que não tem curva é do tipo trans. Mas para ter essa classificação cis e trans, eles precisam ser insaturados. Os saturados, eles não têm duplas ligações. Então, os saturados não são cis nem são trans. Então, qual o tipo desse aqui? Cis ou trans? Está reto, está igual a um trem? Trans. Qual o tipo desse? Está curvado? Cis. É uma dupla ligação. Em quase todos os insaturados, falei que somente os insaturados são cis ou trans. Encontrados na natureza, a configuração é do tipo cis. Então, não existe na natureza lipídios do tipo trans.
a gente ouve esse nome aí nas embalagens de biscoito, nas batatas fritas, e isso acontece como? Um ácido graxo que é insaturado, desse tipo aqui, a indústria consegue colocar hidrogênios, que aconteceu aqui, hidrogênio aqui, e aí ele consegue ficar de uma forma saturada. Então, um óleo de milho pode virar uma manteiga de milho. Um óleo de coco pode virar uma manteiga de coco. A adição de hidrogênios, H2, as duplas ligações dos ácidos graxos insaturados, livres ou combinados, é chamado de reação de hidrogenação e resulta em ligação trans. Então, a manteiga, está escrito lá, é feita, produzida a partir de óleos vegetais. E se são óleos, eram líquidos, que eles colocaram mais hidrogênio e deixaram mais sólido, deixaram trans. Um outro ponto aqui, que é meio confuso se a gente for estudar por esse quadro aqui, é a solubilidade e ponto de fusão. Então aqui tem ponto de fusão de menos 5 crescendo até 84. Aqui tem símbolos do carbono, e aqui tem 4 carbonos até 24 carbonos, e a gente tem que fazer o quê? Pensar que quanto menos carbono tiver, tem um ponto de fusão. Quanto mais carbono, tem outro ponto de fusão. E o ponto de fusão você já pode associar com o fogo lá no fogão. Se você tem uma gordura dura para poder derreter, seu fogo vai ser alto, seu fogo não, o fogo do fogão vai ser alto ou baixo. Então, se está muito duro, você costuma colocar um fogo alto. Se já está líquido, você pode colocar um fogo baixo. Então, nós vamos entender como ponto de fusão o nível do fogo que você vai usar. Quanto maior for o número de carbonos, a gente viu no slide anterior, que está mais sólido. Então, se está muito sólido, maior tem que ser o ponto de fusão. Então, se eu fizer uma comparação com vocês, 24 carbonos saturados, não tem dupla ligação, e 10 carbono, qual que precisa do fogo mais alto? O 24. Qual o maior ponto de fusão? O 24 também. Aqui embaixo já tem uma diferença, que já entra nesse zoom aqui, ó, o número de duplas ligações. Então, todos que têm duplas ligações, o raciocínio é diferente desse outro. Então, quanto mais dupla ligações tiver, menor será o ponto de fusão. Por quê? Se tem mais dupla ligação, mais líquido está a molécula. Então, tem mais dupla ligações, menor o ponto de fusão. Esses três últimos aqui, ó, 18,2, 18,3. Qual desse aqui, como que é o ponto de fusão desses dois? Então, quem tem mais dupla ligação tem o menor ponto de fusão. Aqui dá para comprovar. Esse T aqui significa trans e esse C significa cis. Agora observe, 18, uma ligação, só que é uma ligação cis, 39. 18, uma ligação, só que é uma ligação trans, 44. Então a gente viu no slide anterior que os ácidos graxos trans, eles são adicionados hidrogênios e eles ficam de uma forma líquida para uma forma sólida. Então, por esse motivo, os trans eles têm que ter um ponto de fusão maior que os cis, que os curvados. Se não entendeu ainda, a gente vai ver na próxima slide aí para facilitar. Aqui são os nomes, a gente tem que aprender alguns nomes. No próximos slides também eu ensino alguns. Bom, solubilidade e ponto de fusão. Mais uma vez aí, eu creio que vocês já aprenderam, mas se precisar aqui, fica mais fácil esse quadro que o anterior. Coloquei uma seta aqui. Quanto maior o número de carbono, maior a cadeia, como é que está? Empacotado ou desordenado? Está empacotado. E aí, baixa solubilidade, eles estão sólidos, precisa de um ponto de fusão maior. Agora, as duplas ligações, no slide anterior dá para ver também. Quanto mais duplas ligações, como que eles estão? Desordenados, estão no estado líquido, tem alta solubilidade, dissolve mais fácil, precisa de ponto de fusão maior ou menor? Menor ponto de fusão. Mais uma vez aqui, para poder ficar bem explicado aí, para vocês compreenderem bem. Maior número de carbono
e não têm dupla ligação, eles estão mais empacotados e estão sólidos. E aí precisa de ponto de fusão de qual jeito? Maior número de dupla ligação, tão desordenado, estão líquidos. Qual será o ponto de fusão aqui agora? Então tem essas duas questões aqui para vocês falarem aí. Então aqui, ó, maior número de carbonos sem dupla ligação tão empacotado, precisa de um ponto de fusão maior, precisa de um fogo alto para poder derreter. Maior número de dupla ligações tão desordenado, tão no estado líquido, não precisa um fogo tão alto, então é o menor ponto de fusão. Coloquei uma observação, em estado sólido a gente utiliza fogo alto, em estado líquido utiliza fogo baixo. Então fogo alto é o maior ponto de fusão, fogo baixo o menor ponto de fusão. E a gente tem aqui também uma informação que os lipídios insaturados com a mesma quantidade de ligação, o tipo trans possui o maior ponto de fusão que o cis. Por quê? Eu falei disso no slide anterior. O trans era um cis que foi hidrogenado e passou... desculpa, é isso aí. O trans era um cis que foi hidrogenado. E aí, essa hidrogenação deixou ele mais reto, igual um trem. E aí pode ser mais compactado. A gente vai lembrar da margarina ou da manteiga, que quando tira da geladeira, ela está dura, que tem que dar uma aquecida para poder derreter. E o cis, o óleo, não precisa disso. Os ácidos graxos, eles têm nomes triviais, que são esses aqui, aqueles nomes que estavam lá naquele slide anterior, e também tem nome simplificado, que basta a gente contar o número de carbono e o número de ligação. Aqui tem os dois. Tem o nome trivial, que é um esteárico, e tem o nome simplificado, que é 18,2.0. Se eu contar aqui os carbonos 1, 2, 3, eu chego a 18. E observo que não tem nenhuma dupla ligação, é colocado 2 pontos e um 0. Então, que ácido graxo é esse? É o 18,2.0. O que significa? 18 carbono e nenhuma dupla ligação. E aí o nome dele é o esteárico. Aqui, mesma coisa. Esse aqui é um saturado, aqui já é monoinsaturado, que aparece uma dupla ligação. O nome dele tem o seu nome e tem o seu nome simplificado. Continua com 18 carbonos, só que apareceu agora uma dupla ligação. Então a dupla ligação tem 2,1. E em qual carbono que está a dupla ligação? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, entre o 9 e o 10. Então, coloco a letra delta e o 9. Então, o nome simplificado vai ser esse aqui. Poliinsaturados, agora tem duas duplas ligações. O que tem que fazer? Contar os carbonos, colocar 2 pontos, colocar um 2 para a dupla ligação, colocar um delta e contar em quais carbonos que estão essa dupla ligação. Aqui fala que é 8 e 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tem um, 9, 10, 11, 12 tem o outro. Então, poliinsaturado quando tem mais de uma dupla ligação. Aqui embaixo tem uma memorização mnemônica que eu fiz para 4, então de 12 carbonos, de 14, 16 e 18. Todos eles são saturados, coloquei a letra Sa. Aqui eu coloquei salame, pães. Então, se eu lembrar de salame e pães, eu lembro aí de quê? Dos ácidos graxos. Então, lã é o láurico, com 12, mirístico, 14, palmítico, 16 e esteárico 18. É claro que vocês têm que lembrar dos nomes, aqui é somente para ter a sequência. Então, vão lembrar desses nomes aí por outro processo e utilizar esse processo aqui quando já souber dos nomes. Aqui tem o ácido linolênico, que é do 18,3. Então, conta aqui 18, 1, 2, 3, o delta e onde estão essas ligações. Todos os ácidos graxos anteriores aí que a gente viu, com exceção desse linoleico e linolênico, 18,2 e 18,3, eles são produzidos no nosso organismo
nosso organismo a partir de carboidratos e também de proteínas. Agora, esses dois aqui a gente tem que adquirir na dieta para poder produzir outros ácidos graxos. Então, eles são precursores dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, incluindo o araquidônico. O ácido araquidônico ele é importante aí por vários processos que a gente vai ver mais à frente. Então, lembrar, os ácidos graxos essenciais, a gente vê a indústria falando sempre do ômega 3 e do ômega 6. Então, linolênico e linoleico. Então, lembrar dos nomes e lembrar também dessa nomenclatura aqui simplificada. Na imagem aqui, somente para reconhecer, é fácil reconhecer a nomenclatura simplificada. Então, conto quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a chegar no 18. Quantas ligações? 3. Onde estão as ligações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uma ligação no 9, 10, 11, 12. Uma no 12, 13, 14 e outra no 15. Então, se contar daqui para trás, que a gente aprendeu já, ômega 1, ômega 2, ômega 3. E aqui, por que está 6? Ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5 e ômega 6. Então, esse é o ômega 6. Então, isso aqui não é difícil. Difícil é a gente aprender esses nomes aqui. A nomenclatura simplificada é fácil, não precisa memorizar nada, basta contar, seguir o raciocínio. E o ômega 9 está onde? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ômega 9 está aqui. Ômega 9 vai ser qual ponto? Então, conto 18. Só que o ômega 9 ele não tem duas duplas ligações. O ômega 9 só tem uma ligação. Então, é o 18.1. Nesse slide aqui, a gente pode ver a origem desses ácidos. Então, mais uma vez aqui, 18.1, que eu acabei de falar no slide anterior, é um ômega 9, é um oleico que vem dos vegetais. Qual que vem dos peixes? O ômega 3. Então, tem aqui ômega 3. Tem um que a gente nem viu ainda, 20.5 duplas ligações, 6 duplas ligações. Mas os mais famosos, ômega 3 de vegetais e o ômega 3 de peixes. Bom, terminamos aí de falar dos ácidos graxos. A gente viu também o glicerol e a gente viu as ligações éster. Agora a gente vai entrar nos triacilgliceróis ou triglicerídeos. Coloquei algumas imagens aqui e essas imagens a gente consegue de acordo com o que a gente já aprendeu. Então, triacilgliceróis desculpa aí, pessoal. Triacilgliceróis ou triglicerídeos são compostos formados a partir da esterificação de ácidos graxos com glicerol. A gente já viu no slide anterior. Eles possuem a densidade mais baixa que a água. A gente também já viu no slide anterior. E podem ser de 3 tipos. E aí, quais tipos eles serão? Monossacarídeo dá a ideia de um ácido graxo e um glicerol. Então aqui tem um glicerol e tem um ácido graxo. A esterificação desses dois aconteceu aqui no número 1, ou pode ser número 1 aqui embaixo. Então aconteceu aqui, tem um ácido graxo ligado ao glicerol, um monoglicerídeo, saiu uma molécula de água. Neste outro, um glicerol, 2 ácidos graxos, então o glicerol está aqui, um ácido graxo aqui, outro aqui, 2 moléculas de água. E aqui embaixo, glicerol com 3 ácidos graxos. O glicerol está aqui, esterificação do primeiro, do segundo e do terceiro. Saíram 3 moléculas de água e tem o triglicerídeo. Triacilglicerol, eles têm o simples e tem composto. Aqui é uma classificação aí para a gente separar. Eles são formados a partir da esterificação do glicerol com ácido graxo. Estou repetindo isso aqui várias vezes para poder vocês lembrarem. O que é uma esterificação? É uma ligação éster entre glicerol e ácido graxo. E os ácidos graxos eles são dos mesmos tipos nas 3 posições. Então aqui aparece em azul o glicerol, 1 ácido graxo, 2 ácido graxo, 3 ácido graxo. E aí se for o palmitato de 16.0 nas 3, vai ser acrescentado tripalmitina. Se for o esteárico, a gente vai colocar
triestearina. Se for o oleico, a gente vai colocar trioleína. Então, geralmente, os três são iguaizinhos, e aí eles são simples. Mas também tem os complexos, os mistos, que a maioria de ocorrência natural, então a maioria que a gente encontra, eles são diferentes, os ácidos graxos. Então, eles contêm 2 ou mais ácidos graxos diferentes. E para colocar os nomes, agora, cada contagem aqui, vocês vão contar quantos carbonos, e vão ver o nome simplificado ou o nome trivial. O nome trivial tem que colocar oil no final, acrescenta a palavra oleil no final para formar o nome. Então, o esteárico vai virar estearoil, o linoleico, linoleoil. Um pouquinho difícil para falar. Os trigliceróis e triglicerídeos têm função de armazenamento de energia. A gente sabe aí que os gordinhos, eles têm muita energia e eles podem ficar aí sem se alimentar por longo tempo, porque eles têm energia suficiente para isso. O que é difícil é que o sistema nervoso, ele fica emitindo sinais da fome. Então o gordinho, mesmo sem precisar, ele tem vontade de comer, ele tem fome. E aí os adipócitos, as gorduras, armazenam grande quantidade de triacilgliceróis como gotículas de gorduras. E aí por isso que aquele tecido vai ficando maior cada vez mais. Triacilgliceróis também são armazenados como óleos nas sementes de muitos tipos de plantas. E aí a gente, para comer os óleos bons que tem os ômegas, aqueles essenciais que eu falei anteriormente, ômega 3 e ômega 6 que vêm dos vegetais, as castanhas, o abacate, todos têm triacilgliceróis lá armazenados. O que a gente precisa consumir são essas gorduras. O amendoim também. Então, resumindo, adipócitos e sementes em germinação contêm lipases. Falei para vocês que os ácidos graxos, quando estão livres, eles podem circular. E as lipases são as enzimas que vão liberar os ácidos graxos para a circulação. A vantagem de utilizar os glicerídeos, os triacilgliceróis, como combustível em lugar de polissacarídeos são algumas. Eles são mais reduzidos, falamos lá no slide anterior que ele tem muito hidrogênio, então ele produz muita energia, e não são hidratados. Os carboidratos, eles têm moléculas de água, e aí eles ocupam muito espaço com água e pouco com energia. E fornece energia de 9 quilocalorias, então a energia aqui é mais que o dobro daquela fornecida pela glicose. A diferença dos dois é que a glicose é uma fonte rápida, então quando o organismo precisa de energia, é mais fácil pegar a glicose, apesar de produzir menos energia, que pegar os ácidos graxos. Então a pessoa que é gordinha tem dificuldade de emagrecer por isso. Ele come, e aí o organismo pega do que ele come e não utiliza aquelas gorduras armazenadas para o seu metabolismo. Em outros animais, como focas e pinguins, os lipídios têm a função de isolante térmico. Então ele protege aí contra a baixa temperatura. Nos animais de hibernação, os ursos, o isolante térmico, eles ficam quietinhos nas cavernas. Outros animais de mergulho, como baleia, cachalote, têm aquela baixa densidade que favorece a flutuação desses animais durante mergulhos profundos dentro de água fria, então é mais fácil eles flutuarem. Bom, então a gente falou lá dos lipídios de armazenamento, que a gente viu que tem lipídios nos vegetais também. Eu falei que os essenciais estão lá no abacate, no amendoim. Então lembrar disso, que armazenamento de energia e também a função de hipermeabilizante. Essa função aqui, eu ia falar hipermeabilização, nome grande. Hipermeabilizante. Então, as ceras ou cerídeos são ésteres de ácido graxo saturados ou insaturados de cadeia longa. Então, vão de 14 a 36 carbonos. E aí são com alcoóis de cadeia longa, 16 a 30, no lugar do glicerol. E aí reserva energia e são hipermeabilizantes.
Tem um ponto de fusão alto, de 60 a 10, então tem que ser um fogo mais alto aí para poder dissolver essa cera. Aqui tem uma estrutura, a gente observa o álcool de cadeia longa e um ácido graxo de cadeia longa também. São muito aproveitados pela indústria farmacêutica, a gente tem diversas ceras de carnaúba, os polidores de carro, as frutas têm esse cerídeo aqui para poder ilustrar, as folhas também e outros. Bom, então até aqui a gente viu os lipídios de armazenamento de energia. A gente também colocou a função de permeabilizante, agora saiu direitinho, e a função de isolante térmico. A função mais cobrada aí é a função do armazenamento de energia, né? Daqui para frente a gente vai ver os lipídios de estrutura, os estruturais. Bom, antes de falar desses lipídios de estrutura, a gente vai ver aqui algumas coisas que serão utilizadas. Como uma ligação éster, a gente já sabe o que é, não precisa falar de novo, basta voltar ao slide, onde são esterificado ácido graxo e glicerol. Ligação fosfodiéster. Essa ligação acontece com um fosfórico, um fosfato, e é esterificado ao glicerol. Então em preto aqui tem o glicerol e aqui em vermelho o fosfato. Então esta ligação aqui do fosfato ao glicerol é chamada ligação fosfodiéster. Ligação glicosídica a gente já viu lá na aula dos carboidratos. Um monocarboidrato, uma glicose se liga a outra molécula por uma ligação glicosídica. E aqui também acontece, aqui embaixo, tem um monossacarídeo e o monossacarídeo está ligado aqui, não ao glicerol dessa vez, mas a uma ceramida. Então essa ligação é uma ligação glicosídica, a ligação do carboidrato. Esse carboidrato aqui, vocês já estudaram lá, consegue falar o nome dele, contando o carbono e onde as hidroxilas estão. Carbono 1, 2, 3 está para cima. Se esse aqui também está para cima, então é uma galactose. Se estivesse para baixo esse aqui, seria uma glicose. E uma ligação éter, alguns tecidos aí, algumas estruturas, alguns fosfolipídios de membrana, a gente vai encontrar a ligação éter. A ligação éter acontece, aqui tem uma ligação éter, e ela se diferencia da ligação éster por este motivo aqui, ó. Nessa ligação éster que eu estou circulando, a gente tem uma dupla ligação com oxigênio. Falei diversas vezes a ligação que esterifica o ácido graxo. Isso aqui é um ácido graxo, não falei ainda, mas esse R2 aqui significa aquela cadeia carbonada. E aqui o grupo carboxílica, que é aquela hidroxila que existe aqui. O álcool foi esterificado com este álcool aqui. Então, falando da éter, qual a diferença desta para esta? A éster tem uma dupla ligação com o oxigênio e a éter não. Pronto, agora toda vez que eu visualizar duas ligações, eu tenho que observar, tem dupla ligação com oxigênio? Então é éster. Não tem? É uma ligação éter. A ligação éter vai aparecer pouco. Fosfodiéster vai aparecer muito e a ligação éster vai aparecer muito também. Separei algumas classes aqui das estruturas das membranas e coloquei o glicerofosfolipídio, coloquei o plasma halogênio, esfingolipídios ou chamado de glicolipídios e os esteróides. Neste quadro aqui separo os triglicerídeos que a gente já viu nos slides anteriores e agora aqui a gente vê bem claro que um glicerol com 3 ácidos graxos é o triglicerídeo. Tivesse somente um ácido graxo, um monoglicerídeo. Deste outro lado aqui, fala que lipídios de membrana, e quais são polares. Então, separou algumas classes aqui. Desse lado, fosfolipídio, com ligação fosfodiéster, a gente tem glicerofosfolipídio e esfingolipídios. E aí, deste outro lado aqui, a gente tem os glicolipídios. E aí, tem glicolipídios ou esfingolipídios. Então, os esfingolipídios aparecem aqui com outras estruturas. Aqui aparece um fosfato e um álcool, aqui aparece fosfato também. Então, esses dois têm ligação fosfodiéster e aqui tem a mono
ou oligosacarídeo. Aqui tem carboidrato anexado. Bom, aqui a gente vai ver o precursor dessas estruturas que a gente vai chegar, que são os fosfolipídios. Então aqui em cima tem de início um glicerol, e esse glicerol está esterificado com um fosfato. Então aqui não tem os ácidos graxos, é chamado de glicerol 3-fosfato. Ou pode ser L-glicerol 3-fosfato ou D-glicerol 1-fosfato. Isso porque esse fosfato aqui tornou um centro quiral. Todos os substituintes aqui, todas as moléculas que circulam esse carbono do meio são diferentes. Então aí pode estar para um lado ou para o outro. Neste outra imagem aqui, a gente já tem aquele glicerol 3-fosfato esterificado, um ácido graxo no primeiro e no segundo, e aqui um fosfato. Então, se nesse X aqui tirar e colocar a letra H, vai ficar um ácido fosfatídico. E aí, do ácido fosfatídico, basta tirar o hidrogênio e colocar estas outras duas estruturas aqui para virar os fosfolipídios. Coloquei escrito aqui para poder ficar mais fácil. O ácido fosfatídico ou fosfatídeos contém um glicerol, esse aqui, ácidos graxos, ácido fosfórico e um hidrogênio. Então, esse hidrogênio que tiver aqui, saiu X, é um ácido fosfatídico. Possui um centro quiral, então a gente observou aqui que as 4 moléculas elas são diferentes, então elas podem ser chamadas de glicerol 3-fosfato, a gente vai ver aqui em cima também, está bem explicado. Uma observação aqui, que no primeiro ácido graxo aqui tem uma ligação de qual tipo? Tem dupla ligação com o oxigênio, então é éster. Só vai ser éter quando não tiver isso aqui. Então, primeiro e segundo tem ligação éster, e aqui com o fosfato tem ligação fosfodiéster. E aí, esse fosfato, ele tem carga negativa. A outra classe é o quer dizer, outra classe não, a gente viu aqui nos slides um preparo, precursores, para poder falar dos primeiros fosfolipídios. Então, glicerofosfolipídios também são chamados somente de fosfolipídios. Então, os fosfolipídios de membranas, eles são anfipáticos, contêm 2 ácidos graxos esterificados ao primeiro e ao segundo carbono do glicerol e um grupo altamente polar ou carregado ligado por ligação fosfodiéster ao terceiro carbono do glicerol. Então, essa imagem aqui é aquela mesma do anterior. O glicerol, um ácido graxo, outro ácido graxo e o grupo fosfórico. Tivesse um H, seria o ácido fosfatídico. Mas aí, no lugar desse H, vai entrar X. X serão qualquer um desses aqui. Se entrar uma colina aqui, vai ser qual o nome? Fosfatidilcolina. Se entrar uma etanolamina, vai ser fosfatidiletanolamina. Inositol, 4,5-bisfosfato, fosfatidil, serina, fosfatidil, serina. Coloquei também as cargas aqui de cada um. Colina, etanolamina tem cargas positivas. Inositol, 4,5-bifosfato, carga negativa. E uma serina tem carga neutra. Alguns lipídios com ligação éter. Lembra aí qual a diferença da ligação éter para a ligação éster? Se vocês olharem nessa imagem aí, conseguem identificar o que é éter e o que é éster? Pois é, então, um lipídio com ligação éter é o plasmalogênio. Possui ligação éter formados a partir do glicerol, então ele tem um glicerol, tem ácido graxo saturado ou insaturado, e são encontrados no músculo, cerca da metade lipídio plasmalogênico, lá no músculo cardíaco. E uma vantagem é que eles são resistentes à fosfolipase, que cliva os ácidos graxos. Então, eles, uma forma de, não se sabe bem, mas uma forma de proteger o músculo cardíaco aí das membranas, as estruturas de membranas. Esses plasmalogênios sempre estão lá. Então, aqui aonde que está a ligação éter? Aqui tem duplo oxigênio, a ligação do tipo éster. Agora aqui tem somente o oxigênio e não tem lugar nenhum aqui uma ligação dupla com o oxigênio. Então aqui tem a ligação éter,
aqui tem a ligação éster. Tudo isso aqui é o plasmalogênio, aqui uma etanolamina. Outro lipídio que tem éter, ligação éter, observe aqui e achem aí a ligação éster, a ligação éter. O PAF, fator ativador de plaqueta, tem uma longa cadeia de alquila em ligação éter no C1 do glicerol. Então, o glicerol está aqui, 1, 2, 3 carbono, e aqui a gente observa a ligação O, não tem a dupla O, então aqui é a ligação éter. Essa ligação é éster. Aqui tem um fosfato e uma colina. O terceiro. Ele é liberado de leucócitos chamados basófilos e estimula a agregação de plaquetas e a liberação de serotonina. Outra classe são os esfingolipídios. Estão localizados na superfície da célula. É a segunda maior classe de lipídios, formado pela esfingosina. Então, desse lado aqui a gente tem a imagem de uma esfingosina. E a observação aí que a gente vai fazer, o que ela é? Ela não é igual ao glicerol, mas elas têm alguma semelhança. É um aminoálcool de cadeia longa, são 16 carbonos, um ácido graxo fosfocolina, ou fosfetanolamina e carboidrato. Então, os esfingolipídios, ele é a esfingosina mais alguma coisa. O processo aqui de precursores, a esfingosina, depois ceramida, e é aí que vai se formar os esfingolipídios. Possui ligação do tipo éster, ligação fosfodiéster e ligações glicosídicas. E a ligação éter, somente os plasmalogênios que tem. E o glicerol não contém. Os carbonos 1, 2, 3 são análogos ao glicerol. Então tem carbonos aqui, 1, 2, 3, que é parecido com o glicerol, mas esse grupo aqui, de nitrogênio, grupo amina, vai diferenciar, não é glicerol, é longo e tem amina, é um aminoálcool chamado de esfingosina. O ácido graxo esterificado ao NH, então esse ácido graxo aqui, quer dizer, desculpa, NH está aqui, esse ácido graxo aqui esterificado ao NH vai formar a ceramida. Então a esfingosina, quando tem um ácido graxo esterificado ao grupo amina, a gente tem uma ceramida. Então, agora que a gente conhece o que é a ceramida, a gente pode dividir os esfingolipídios em 3 grupos. A esfingomielina, glicolipídios, que tem 2 tipos, celebrosídeos e globosídeos, e tem os gangliosídeos. Os cerebrosídeos também são chamados de glicolipídios. Os esfingolipídios, a gente tem aí o primeiro para estudar, daqueles 3, que é a esfingomielina, tem carga neutra. A estrutura contém fosfocolina ou fosfoetanolamina. Essas 2 estruturas estão lá nos fosfolipídios também, os primeiros estudados, com seu grupo cabeça polar, são classificados como fosfolipídios. Então, por que tem esse nome de fósforo aqui? Porque o esfingolipídio tem fosfato nessa composição. Se assemelha às fosfatidilcolinas e fosfatidiletanolamina, lá dos glicerofosfolipídios, em suas propriedades gerais e estruturais. E pelo fato de não terem carga no seu grupo cabeça. Então, algumas semelhanças estão presentes nas membranas de células neuronais, na bainha de mielina. Então, esfingomielina, a gente vai lembrar lá daquela célula de Schwann, da bainha de mielina, que estão envolvendo os nervos. E o tipo de estrutura das membranas lá são as esfingomielina. Coloquei aqui 2 imagens para a gente comparar e fazer aquela semelhança do slide anterior. Então, a comparação entre uma esfingomielina e fosfatidilcolina. Esfingomielina, falei para vocês que tem um grupo fosfato, e fosfatidilcolina lá do glicerofosfolipídio, que é glicerol com fosfato. Esfingomielina com fosfato. Então, aqui em cima tem uma ceramida, tem o fosfato e tem a colina. Aqui embaixo, aqui é a esfingomielina. Aqui embaixo, para fosfatidilcolina, os glicerofosfolipídios, tem o glicerol, tem os ácidos graxos, tem o fosfato e tem colina. Então aí tem semelhanças, são parecidas as 2.
Glicolipídios são neutros, então falei com vocês que tem dois tipos, celebrosídeos, quando tiver apenas um açúcar. Então aqui tem a ceramida e somente um açúcar. Se o açúcar for galactose, eles são encontrados no tecido glial. E aí, se for glicose, nos tecidos não glial. Aqui tem que arranjar uma forma de memorização mnemônica. E aí, o que eu vi aqui? A palavra galactose entra a letra A e a glicose não. Então, se eu falo para o tecido glial, eu também encontro a letra A. Então, basta fazer o quê? Qual é mesmo o carboidrato que vai para o tecido glial? Glial tem letra A, galactose tem a letra A. Então, galactose para o glial, ou neural, e glicose para os outros. O globosídeo tem mais de um açúcar, então pode ser glicose, galactose, N-acetil, D-galactosamida, N-acetilmurano. Então, globosídeos, ele tem diferença, N-acetilmurânico, perdão, é para os globosídeos. Pessoal, fiz uma confusão aqui agora, mas vamos voltar. Os glicolipídios têm dois tipos, celebrosídeos e globosídeos. O último tipo é o gangliosídeos, que aí tem mais tipos de carboidratos. Por enquanto aqui tem mais de um açúcar e tem somente um açúcar. Um açúcar celebrosídeo, mais de um açúcar tem os globosídeos, glicose, galactose e N-acetilgalactosamina. Então os gangliosídicos agora são negativos, e aí observe o que eu falei no slide anterior. A confusão toda aqui está no gangliosídeos, eles são mais complexos. Então os dois anteriores eram simples. Tem um açúcar, celebrosídeo, e globosídeo tem mais de um açúcar, né? Os gangliosídicos, então, complexos, tem oligosacarídeos com seu grupo cabeça polar, e tem o ácido N-acetilneuramínico, que é o ácido siálico. Então é fácil também da gente reconhecer. Tem uma esfigosina, tem um ácido graxo e tem aí esses oligosacarídeos aí. Para poucos esfingolipídios se reconhece uma função específica, mas os esfingolipídios, principalmente a porção carboidrata de certo esfingolipídio, define os grupos sanguíneos humanos A, B e 0, que se pode receber em transfusão sanguínea. Então aí quando a gente falar em antígenos A, B e O, quais são os lipídios associados? Os esfingolipídios, principalmente os que têm carboidrato. Então, os que têm carboidratos são o celebrosídeo, gangliosídeo ou globosídeo. Globosídeo ou gangliosídeo. Existe a degradação dos fosfolipídios. Então, prestar atenção aqui que eu coloquei fosfolipase do tipo A1, A2, mas também existe a fosfolipase A1, A2, C e D. No lisossomas, fosfolipases do tipo A1 ou A2 remove um ou dois ácidos graxos, produzido um lisofosfolipídio. Então, se eu tenho um triglicerídeo ou um fosfolipídio, se eu quero remover somente um ácido graxo, se for o primeiro, vai ser a fosfolipase A1. Está aqui, cortando o primeiro. Se for o segundo, essa A1 não pode chegar, então A2 que chega aqui. E uma coisa importante, depois que o primeiro é liberado, a segunda não vai liberar, então já vira um lisofosfolipídio, e aí tem que ter outro tipo de enzima que é lisofosfolipases, que vai remover o ácido graxo remanescente. Então cada um atua, quem chegar primeiro faz o serviço e a outra não pode chegar depois. Os esfingolipídios também são degradados por esfingomielinases, que remove um dos dois ácidos graxos, e a remoção do açúcar produzindo uma ceramida. Então a gente viu que do início o precursor é uma esfigosina que se une a um ácido graxo e forma uma ceramida. Então a degradação, os esfingolipídios, elas voltam a ser ceramidas. Se tiver um defeito genético nessas enzimas e tiver o acúmulo de gangliosídicos, aqueles complexos com vários oligosacarídeos na célula, leva a graves consequências. Um exemplo disso é a doença de Niemann-Pick. Não sei se é assim que fala, mas Niemann-Pick, Pike. Bom, vamos para frente.
Pessoal, a gente vai parar aqui e ainda tem muita coisa para ser falado, e essa vai ser a parte 1 da aula de lipídios, e depois a gente faz a parte 2, iniciando pelos esteróides.